O Senhor é bom. Ontem nós tivemos um momento muito especial. Pudemos participar da despedida de um colega muito especial para todos nós, né, que é o Rômulo. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, no exato momento que eu estava diante dele, era sobre a questão da confiança. E eu quero, nesse nosso momento hoje, focar um pouquinho na questão da confiança. E eu começo perguntando para vocês, não é para que vocês me respondam, para que vocês façam uma auto-reflexão. E a pergunta é: vocês confiam em Deus? Façam uma análise. Vocês confiam no Senhor? Nós lemos várias passagens, vários versículos, onde diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor. Vemos as consequências na vida das pessoas, daquelas que de fato confiaram nele, o que aconteceu com aquelas que depositaram a sua confiança nele. E a pergunta é: você confia no Senhor? Nós confiamos plenamente no Senhor? Porque a confiança, ela traz comportamentos que de fato demonstram uma solidez naquilo que eu falo. Então, se eu confio, as minhas atitudes, os meus comportamentos vão de fato confirmar que existe essa confiança nele. Então, se você confia no Senhor, se você fez uma autoanálise e conclui, eu confio sim em Deus, eu faço uma pergunta a posteriori. Então, uma segunda pergunta: como é que você consegue comprovar para mim que você confia nele? Porque eu já expliquei que a confiança exige em comportamentos. Se eu confio plenamente em alguma pessoa, essa pessoa certamente vai visitar a minha casa, ela vai ser conhecedora das situações que eu vivencio, as situações boas e até mesmo as difíceis. Eu vou compartilhar com ela alguns anseios, porque eu confio nessa pessoa. Eu vou delegar a ela algumas atividades que eu só delegaria a quem eu realmente confiasse. Então, o meu comportamento vai demonstrar, olha, eu confio em você. Confio em você, por isso que eu estou compartilhando o que está acontecendo comigo. Porque eu confio em você. Por isso que eu estou dando essa tarefa para você fazer. Porque eu confio em você. Então, a pergunta é essa: nós de fato confiamos em Deus? E pode-se ter uma terceira pergunta: o que é confiar? O que significa confiar? Confiar no Senhor. Eu tenho 2 filhos, João Davi de 6 anos, o Pedro Paulo de 2 anos. Certa vez eu estava na piscina de um clube aqui de São Luís, um clube aquático, um parque aquático. E o meu filho mais velho, ele não sabe nadar. Ele ainda não sabe nadar. Eu estava na piscina e ele chega perto de mim, do lado de fora da piscina. E ele disse assim: mãe, eu vou me jogar. Aí eu disse: João Davi, não faça isso, você não sabe nadar. E ele continuou a falar, disse assim: mãe, mas eu sei que se eu me jogar, a senhora vai me segurar. O meu pequenininho, o Pedro Paulo, de 2 aninhos, às vezes eu chego para ele, quando ele está no sofá, ele gosta de ficar em pé no sofá, na parte de cima, na parte mais alta do sofá. É assim, é a cara dele fazer isso. E aí quando ele está na parte mais alta, eu chego para ele e falo assim: Pedro Paulo, te joga. E ele não pensa 2 vezes, ele se joga. Mas ele se joga por que ele faz isso? Porque ele sabe que eu sou a mãe dele. Ele sabe que se ele se jogar, eu não vou deixar ele cair. Eu não vou deixar ele se machucar.
Então, ele se joga porque ele tem coragem? Não, não tem nada a ver com coragem. Ele se joga porque ele confia em mim. E por que ele confia? Porque ele me conhece. Ele sabe que eu sou a mãe dele. Em mim ele pode confiar. Se fosse uma outra pessoa, falasse, Pedro Paulo, te joga, ele certamente não faria isso. Uma pessoa que ele não conheça, ele não vai agir assim. Então, às vezes, nós não confiamos plenamente no Senhor porque nós não o conhecemos. Porque se nós de fato o conhecêssemos, entendêssemos quem Ele é, o que Ele faz nas nossas vidas, assim como o meu filho se joga, nós nos jogaríamos diante dele, diante da vontade dele, diante daquilo que Ele diz que é para nós fazermos. Às vezes tem pessoas que elas não entregam as suas vidas para o Senhor, não tem aquele momento que a gente chama de conversão, porque elas até sentem vontade, sabe? Tem até aquele desejo de entregar a vida e deixar o Senhor conduzir a sua vida. Ela tem aquele desejo. Acontece em alguns locais, em alguns cultos, em algumas reuniões, o pregador, durante a ministração, ali faz aquela pergunta: quem quer entregar a sua vida para Jesus? Essa palavra tocou em você? Você sentiu Deus falando com você? Se você quer fazer uma aliança com Ele aqui, agora, nesse momento, diante da coletividade, você sente que é Deus que está te chamando, venha, seja corajoso, venha aqui na frente. Eu só quero fazer uma oração, geralmente assim que você faz essa abordagem. Então tem pessoas que sentem essa vontade. Tem pessoas que têm essa certeza de que é Deus que está chamando, dizendo assim, olha, vem, é esse o momento bem que eu marquei para você vir até mim. Mas não vão, porque elas conhecem um Deus bem ali, naquele presente, se apresentando para elas. Elas sentem que é Ele que está chamando, mas elas começam a pensar no futuro. Pensando assim, mas se eu entregar minha vida hoje para Jesus, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser a minha vida amanhã? Como é que vai ser o meu futuro? O que é que eu vou ter que deixar de fazer? Como é que as pessoas vão reagir quando souber que agora eu sirvo a Jesus e agora Ele está no controle da minha vida? Como é que vai ser a minha aceitação diante da minha família? Então, elas, embora conheçam um Deus naquele momento, naquele presente, elas não acreditam que esse mesmo Deus que está se apresentando para elas é o mesmo que vai estar lá no futuro. É o mesmo que vai estar amanhã, depois de amanhã, eternamente. Então, quando nós conhecemos o que Deus é, a gente passa realmente a confiar nele. E só existe uma forma, uma única forma de conhecermos quem é o Senhor. Através de quê? Através da sua palavra. Não tem meio termo, não tem nenhum outro paliativo, não existe. A única forma de eu conhecer quem é Deus é através da palavra dele. Aqui ele se revela, aqui ele diz quem ele é. Aqui ele mostra o que ele já fez, os milagres que ele já fez lá atrás. E o mesmo Deus que fez os milagres lá atrás, o mesmo Deus, o mesmo que abriu o mar vermelho lá atrás, há 3.000 anos, que fez o seu povo andar a pés enxutos, é o mesmo Deus que está aqui hoje, que está aqui nessa sala, que está nessa cidade, que está lá nos Estados Unidos, que está em todos os lugares. É o mesmo Deus. Então, às vezes nós não conseguimos confiar porque nós não conhecemos, ou porque esquecemos, ou porque somos tomados por emoções do momento. E aqui eu quero ler uma passagem que fala um recorte da vida do profeta Elias. Eu vou ler aqui em 1 Reis. 1 Reis capítulo 19. Diz assim:
E Acabe, que era o rei de Israel, fez saber a Jezabel, Jezabel era a esposa dele, tudo quanto Elias, o profeta, havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Elias era um profeta do Senhor, e ele tinha no campo de batalha um único homem, um profeta. Ele havia matado à espada 450 profetas de Baal, profetas do Deus falso. Então, Elias vai e mata um único homem, matou 450 profetas do Deus falso. E aí Acabe, que era o rei, leva essa informação para Jezabel, que era quem odiava Elias. E diz, olha, os profetas foram mortos por Elias. E ela manda um recadinho então para Elias. Ela diz assim, ó. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ela está dizendo assim, olha, daqui a 24 horas, o que você fez com os 450 profetas, eu vou fazer contigo. Eu vou te matar daqui a 24 horas. Esse foi o recado que ela mandou para Elias. E quando a gente continua na leitura, a gente vai perceber que Elias sentiu medo. Ele estava cansado e ele sentiu medo. Deus deu a vitória para ele no campo de batalha, a ponto dele matar 450. E aí uma única mulher, manda um recado, diz assim, olha, eu vou te matar. Amanhã até essa hora, você quem vai estar morto. E ele sentiu medo de uma mulher, alguém que havia matado 450. E ele foge, ele vai para uma caverna, e ele se esconde na caverna. Porque ele teve medo. Porque ele não confiou que o mesmo Deus que tinha dado a vitória para ele, diante daqueles 450 homens, era o mesmo Deus que ia protegê-lo de uma palavra que foi liberada por uma mulher. A palavra do Senhor sobre as nossas vidas, ela se sobrepõe a uma palavra que foi liberada por qualquer outra pessoa. Se Deus diz, eu estou contigo, ainda que uma pessoa para mim chegue e diga assim, olha, Gé, você é sozinha, não tem ninguém contigo. A palavra do Senhor é maior, ela tem mais peso. Mas Elias sentiu medo e ele foi para uma caverna e ele se escondeu. E o Senhor vai, encontra Elias escondido e diz assim, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí, Elias? Sai dessa caverna, Elias. Teu caminho é muito mais longo. Elias, você está com medo. E eu sou Deus. Nós estamos falando de um homem, um profeta, que teve grandes experiências com o Senhor, mas ele sentiu medo. E sentiu medo porque não confiou. Mas tem um outro texto aqui, no mesmo capítulo 19, que eu marquei aqui, diz assim, ó. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Esse mesmo Elias, mais à frente, ele encontra um rapaz chamado Eliseu, que estava cuidando ali dos bois. E Elias passa diante de Eliseu, que pega a capa dele e joga em cima de Eliseu. Com essa atitude de Elias jogar a capa sobre Eliseu, ele estava dizendo assim, olha, aquilo que havia sobre mim, a autoridade que Deus colocou sobre mim agora está sobre você. E foi Eliseu quem substituiu Elias.
E Eliseu estava trabalhando, mas ele recebeu aquela palavra que a partir de agora, aquilo ia estar sobre a vida dele, Deus ia estar sobre a vida dele. O que Eliseu faz? Eliseu chega diante de Elias e diz assim: olha, mas deixa eu ir lá aos meus pais e despedir deles, do meu pai e da minha mãe, porque agora eu vou te seguir. Aí Elias diz assim: tá bom, Eliseu, pode ir, vai se despedir dos teus pais, agora você vai ser meu discípulo. Aí Eliseu volta, mas quando ele volta na casa dele, ele não vai para abraçar pai e mãe. Ele pega os animais que ele cuidava, que era a forma de trabalho que ele tinha, e ele mata todos os animais, oferece em sacrifício ao Senhor e dá para as pessoas comerem. Por que ele fez isso? Porque ele estava dizendo assim: olha, eu sei que a palavra que eu recebi agora, que eu vou seguir Elias, que a minha vida agora vai ser de um profeta, eu não vou mais precisar deixar esses bois aqui, porque eu não vou mais voltar para esse lugar. A confiança que eu tenho é tão grande que eu vou pegar o que está aqui, vou me desfazer, porque para cá eu não mais voltarei. Ele confiou. Ele estava dizendo assim: eu não preciso mais ter um lugar aqui, porque agora minha vida é daqui para frente. Então são dois homens. Um que não confiou, sentiu medo, não confiou. O outro disse assim: olha, eu não preciso de mais nada, porque a minha vida agora vai ser outra. É diferente. Agora eu posso me jogar nos braços do meu Senhor, como meu filho faz comigo, e fazer o que ele diz que eu tenho que fazer. Porque eu confio. Então a confiança é você fazer exatamente o que Deus diz que tem que fazer. É você não fazer o que Deus diz que não é para você fazer. A confiança é você não se deixar mover pela ansiedade. É você não se deixar mover pelas circunstâncias. Ainda que o cenário seja desfavorável, você trazer à sua mente aquilo que o Senhor nos promete para os seus. Ele diz assim: ó, eu não vou te deixar faltar nada. Eu não vou te desamparar. Eu estarei contigo. Você não é órfão. Eu mandei o meu Espírito. Ele está te guiando. Isso é confiança. É a tempestade está ali, ó, no mar revolto, e você está dormindo. Porque você confia. Porque você crê que a palavra que Ele liberou sobre a tua vida é ela que vai se cumprir. Não é que uma outra pessoa fala, é a que o Senhor liberou. É essa sim que vai trazer à existência o teu futuro. Então o Deus que hoje fala conosco aqui nessa sala, através da sua palavra, é o mesmo Deus que operou há 3 mil anos. É o mesmo Deus que vai estar lá na frente. É o mesmo Deus que já ouviu o que nós ainda não ouvimos, porque Ele está lá no futuro, que já viu o que nós ainda não vimos. É esse Deus em que nós podemos e devemos entregar o controle nas mãos dele. Tem pessoas que não gostam de perder o controle. Eu não gosto de perder o controle, a coisa está difícil. Mas o que Deus quer é que nós não tenhamos controle de nada. O que Deus quer é que nós digamos assim: Senhor, está tudo aqui, ó. Eu estou entregando tudo para ti. Toma o controle. O controle é teu. Isso é confiar em Deus. Eu não sei por que está acontecendo, mas eu confio em ti. Está doendo, mas eu confio em ti. E eu sei que vai cooperar para o meu bem de alguma forma. Eu confio em ti. O que prevalece na minha vida não é o que falam, é o que tu falas a meu respeito. Amém? Vamos lá. Pai de amor, doce Jesus, como é bom, Senhor, mais uma reunião, ó Deus, em teu santo nome. Como é bom, Pai,
desfrutarmos, Senhor, da tua presença, da tua bondade, da tua misericórdia. Senhor, gera em nós, Pai,